Oi, leitores, tudo bom? Como vão vocês? Estou muito feliz que a gripe foi embora, a voz voltou e super ansiosa para dar continuidade a esse projeto de leitura, né? Então, vamos continuar a leitura da parte 2, O Abismo, começando agora o capítulo 28. Fico feliz por ver que você está vivo. Ron estava em pé, numa ponte mental familiar, as linhas do seu corpo mais uma vez preenchidas por noite, estrelas e planetas. No outro lado da ponte, aquela silhueta feminina incandescente aguardava. Cabelos longos, de pura chama, flutuavam em torno dela como se debaixo d'água. E o que conseguia distinguir da boca da fêmea estava curvado para cima. E talvez um meio sorriso? Somos dois, disse. Devia ter desmaiado no sofá do apartamento de Bryce. Ainda estava lá às 2 horas da manhã, vendo os melhores momentos de jogos antigos com Ethan. Deck tinha saído para passar a noite na casa de Mark há um bom tempo. Nenhum deles havia conseguido qualquer filmagem sólida de Emily no cais, ou uma prova concreta de que os ceifadores foram enviados pelo sub-rei ou por Apóllo. A busca por Danica na galeria levaria dias, dissera Deck antes de sair. E tinha outro trabalho para fazer de todo jeito. Ethan imediatamente se prontificou a continuar esquadrinhando. O lobinho não era tão ruim. Ron podia vê-los sendo amigos, se os povos dos dois não estivessem constantemente se atacando. E eu digo literalmente. Ron disse à agente Daybright: "Obrigado por tentar me acordar." E o que aconteceu? Ceifadores. Sua chama diminuiu para um azul violeta. Eles atacaram você? É uma longa história. Inclinou a cabeça. Então, não preciso do cristal para me comunicar com você? Eu posso simplesmente estar inconsciente, dormindo? Talvez o cristal tenha servido apenas para iniciar o contato entre nossas mentes. Sabe, um farol para os seus talentos. Agora que sua mente e a minha sabe para onde ir, você não precisa mais do cristal e pode me contatar mesmo em certos momentos inoportunos. Bran sentiu uma pontada de culpa. Daybright fazia parte do alto escalão do Império. Será que a colocara em perigo quando estava inconsciente mais cedo? Sua mente estava buscando a dela indistintivamente? Daybright falou: "Eu tenho informação para você." "Ah, é?" "É sim. Os agentes da Opium falam hoje em dia..." "Ah, é?" Perguntou-se endireitando. Devia ser velha, então. Uma dos Vanir que tinha vindo tanto tempo, já que o linguajar moderno era uma língua estrangeira para eles, ou pelo menos... Ai, deuses, se ela fosse um Asteri... Ron desejou ter uma parede, uma porta ou um balcão para encostar enquanto cruzou os braços. "Então você é uma pangerana das antigas?" "Seu trabalho aqui não é aprender sobre mim, é passar a informação adiante. Quem eu sou, quem você é, isso para mim não importa." "Isso é indício suficiente." "Do quê?" Suas chamas envolveram o próprio corpo, tornando-se laranja vibrante como brasas escaldantes, o tipo que queimaria até os ossos. "Do que vai acontecer se você fizer muitas perguntas encheridas." E deu um leve sorriso. Então, vamos lá. Qual que é a informação?" "O ataque à coluna tem sinal verde." O sorriso de Ron sumiu. "Quando é o carregamento?" "Daqui a 3 dias. Sairá da Cidade Eterna às 6 horas da manhã do horário deles. Nenhuma parada planejada, nenhum abastecimento de combustível. Viajarão rapidamente para o norte até Forvos." "O protótipo do Mectrage vai estar no trem?" "Sim. E junto com ele o transporte imperial está movendo 50 caixas de mísseis de enxofre para a frente do norte, junto com 112 caixas de armas e cerca de 500 caixas de munições." Solas flamejante. "Você vai simular um roubo?" "Eu não vou fazer nada", disse a agente Daybright. "A Opium será responsável. Eu recomendaria destruir tudo, no entanto. Principalmente aquele novo Mectrage. Não percam tempo tentando descarregar nada dos trens, ou vocês serão pegos." Ron não mencionou que Cormac sugeriria algo diferente. Tinha dito que a Opium queria o traje, não só para estudá-lo, e usar aquelas armas na guerra deles. Qual é o melhor lugar para interceptar a coluna? Ron realmente faria aquilo? Se passasse aquela informação, estaria oficialmente envolvido com os rebeldes? Isso é para o comando da Opium decidir, perguntou com cautela.
Pipa Spetsus vai ser designada para o ataque? Ou será que ela estava em Lunático procurando por Emily, como Tarion suspeitava? E isso importa? Ron deu de ombros mais casualmente possível. Eu só quero saber se preciso notificá-la. Não estou por dentro de quem o comando delega suas missões. Você sabe onde Pipa Spetsus está agora? Sua chama oscilou por um momento. Por que tanto interesse nela? Interesse nenhum. Haverá guardas armados para um carregamento? Sim. Cerca de 100 lobos dentro dos vagões, assim como uma dúzia de batedores anjos aéreos acima. Todos armados com rifles, pistolas e facas. As áreas das florestas seriam melhores para um ataque, então, para evitar serem vistos pelos Malak. Mais alguma coisa? Nada incomoda? Estou no Alques há um tempo. Estou acostumado a coordenar essas merdas. Nada como isso, no entanto. Nada que eu colocava diretamente na linha de fogo dos Asteri. Isso é uma coisa idiota de se revelar, sabia? A Opium devia estar desesperado quando mandou alguém tão destreinado como você para lidar comigo. Confiança é uma via de mão dupla. Você tem alguma coisa para mim? Nada mesmo, mas obrigado por tentar salvar minha pele mais cedo. Eu seria uma tola se deixasse um contato valioso dessa forma se perder. E fervilhou de irritação. Tô comovido. Riu com escárnio. Você parece um macho acostumado a ser obedecido. Interessante. O que diabos é interessante em relação a isso? Os rebeldes devem ter alguma coisa para chantagear você. Para você fazer com que se arrisque ou alguma posição. Alguma coisa tipo isso. Achei que você não desse a mínima para minha vida pessoal. E não dou. Mas conhecimento é poder. Estou curiosa a respeito de quem você deve ser. Se os ceifadores tentaram levá-lo. E por que permite que os rebeldes mandem você? Talvez eu queira me juntar a eles. Gargalhou com um som afiado como uma lâmina. Descobri que a classe dominante geralmente faz tais coisas pela bondade do coração. Cinca. Talvez, mas é verdade. Eu poderia nomear um Vanir de alta hierarquia que está ajudando os rebeldes sem ser obrigada a isso. Então deveriam colocar uma bala na sua cabeça. Ron enrijeceu. Como é? Gesticulou com a mão. Se você sabe a identidade desse Vanir, se é capaz de tão frivolamente se gabar disso, você está fazendo perguntas demais sobre agentes Spetsus. Você não é um bem... você não tem valor algum, tá? Você é uma bomba relógio. Se os lobos ferais o pegarem, quanto tempo levará até que entregue a pessoa? Quer saber? Vai se fuder. Você já foi torturado? É fácil alegar que não cederia, mas quando seu corpo está sendo desmembrado, pedacinho por pedacinho, osso por osso, você ficaria surpreso com o que as pessoas oferecem para fazer a dor parar, mesmo que por um segundo. O temperamento de Ron se incendiou. Você não sabe merda nenhuma sobre mim ou o que eu passei. As chamas de Day incandesceram. Você deveria ter cuidado com o que conta às pessoas, mesmo entre aliados da Opium. Eles têm formas de fazer as pessoas sumirem. Como Sophie Renast? Foi a vez do seu sangue ferver. Não repita o nome verdadeiro dela para ninguém. Refira-se a ela como Agente Cypress. Ron trincou os dentes. Você sabe alguma coisa sobre Sophie? Eu presumi que ela estava morta, já que agora você é o meu contato. E se ela não tiver? Ei, peraí, eu não estou entendendo. E se ela não tiver morta, para onde iria? Onde se esconderia? Daybright se virou de volta para o seu lado da ponte. Encerramos aqui. E antes que Ron pudesse dizer a palavra a mais, a gente sumiu, deixando apenas brasas flutuando para trás. Por que diabos os Asteri criaram o próprio mequtraje para essa guerra? Perguntou Hunt, esfregando a mandíbula enquanto encostava no balcão da cozinha na manhã seguinte. Tentava não olhar para a caixa preta do outro lado do balcão. Sua presença, contudo, parecia zumbi. Parecia esvaziar o ar ao seu redor. Considerando que a contínua dos 2 marcos da morte era de se esperar. Cormac tomou um chá, o rosto encoberto. Havia chegado logo após o alvorecer, aparentemente depois que Ron ligara exigindo que aparecesse, arrancando Hunt do sono e dos braços de Bryce. Os trajes são a única vantagem que temos. Bem, que os humanos têm. Eu sei disso, replicou Hunt tenso. Já lutei contra eles e os conheço por dentro e por fora.
e os havia desmontado e sabotado de modo que seus pilotos não tivessem nenhuma chance. Ultimamente, ficava contente em direcionar esse conhecimento para coisas como consertar a moto de Bryce. Mas os Aster estavam fazendo um mequetraje próprio para que um soldado Vanir usasse. Sempre me esqueço que você lutou em 2 guerras, disse Ron. A que havia travado e perdido junto aos caídos, e então anos passados lutando sob o comando de Sandriel contra os rebeldes da Ópio. Eu não, disse Hunt. Nós precisamos tomar cuidado. Você tem certeza de que essa informação foi real? Sim, disse Ron. Rostron se acomodou contra a parede do lado do balcão, silenciosamente observando a conversa. Um rosto não revelava nada. No entanto, um laptop estava coberto em cima do sofá, ainda varrendo os anos de filmagens da galeria em busca de algum indício de Danica. Contudo, aquela conversa com Cormac, aquele ataque à coluna... Você provavelmente tem agentes duplos na Opium, disse Hunt ao príncipe Avaleno. Não, Daybright, negou Cormac convicto. Qualquer um pode ser comprado, disse. Bryce não falou nada, ocupada fingindo que estava mais interessada nas unhas cor-de-rosa dos pés do que naquela conversa boba. Hunt sabia que estava revirando a cabeça para lá. Tinha saído do banheiro determinada a contar a cada pessoa que cruzasse seu caminho que ela era sua parceira. Em vez disso, Ron os esperava com a notícia aparentemente tendo passado a noite no sofá. Independente disso, falou Cormac rispidamente. Preciso passar essa informação. Vou com você, disse Ron. Bryce ficou boquiaberta, alarmada. Vocês podem estar a caminho direto de uma armadilha, avisou Hunt. Não temos escolha, replicou Cormac. Não podemos arriscar perder essa oportunidade. E o que é arriscar perder se ela for falsa? Relâmpago estalou nos dedos de Hunt. Os olhos de Bryce se voltaram para ele, por fim, desconfiados e cheios de cautela. Isso não é da nossa conta, Hunt, disse, antes que Cormac pudesse responder. Ao inferno que não é. Estamos envolvidos nisso, querendo ou não. Chamas douradas encheram o olhar de Bryce. Sim, mas não temos nada a ver com esse ataque, nem essa informação. É problema da Ópio. Esticou-se, dando a Ron um olhar cáustico que dizia: você também deveria ficar fora. Mas se virou para Cormac. Então vai relatar para o comando e nos mantenha longe disso. Cormac a encarou, sua mandíbula se contraindo. Deu a ele um meio sorriso que fez o sangue de Hunt latejar. Não está acostumado a ter fêmeas lhe dando ordens? Há muitas fêmeas no comando. Suas narinas se dilataram. E eu aconselharia você a se comportar como uma fêmea férica. Já vai ser bem difícil convencer todos os outros do nosso noivado graças a esse cheiro em você. Que cheiro? Perguntou e Hunt plantou os pés no chão. Bryce podia sequer cuidar de uma briga, mas ainda assim gostaria de socar o desgraçado. Cormac indicou um espaço entre ela e Hunt. Você acha que eu não consigo sentir o cheiro que rolou entre vocês dois? Bryce encostou nas almofadas. Está falando dele ter rolado a língua por mim? Hunt se engasgou. Ron soltou uma sequência de palavrões. Ethan foi até a cafeteira murmurando algo sobre ser cedo demais. Cormac, no entanto, nem mesmo corou e disse com sinceridade: seus cheiros misturados vão arriscar essa farsa. Eu vou levar isso em consideração, disse Bryce, piscando um olho para Hunt. Pelos deuses, seu gosto era como um sonho. E os sons doces e sussurrados que ela fez quando gozou. Hunt girou os ombros para afastar a atenção. Tinha um longo dia adiante, um dia perigoso. Porra! Ainda iriam para o quarteirão dos ossos. As filmagens das câmeras de rua tinham apontado que os ceifadores que atacaram Bryce e Ron estavam a um quarteirão do Quais Preto. Mas, mesmo com as habilidades de Declan, não tinham encontrado nenhuma prova concreta que o ceifador havia velejado até lá. No entanto, era conexão suficiente para que interrogassem o sub-rei. Se sobrevivessem àquilo, Hunt planejava ter uma noite muito, muito longa. Fizeram uma reserva em um restaurante chique de hotel e uma suíte bem grande, com
pétalas de rosas e champanhe. Cormac tamborilou os dedos na mesa e disse a Bryce: se você encontrar Emily no quarteirão dos ossos, me avise imediatamente. Bryce, para surpresa de Hunt, não protestou. Cormac se virou para Ron, indicando a porta com o queixo. Precisamos ir. Se aquele trem de suprimentos vai partir em 3 dias, não temos tempo a perder. Olhou significativamente para Hunt, mesmo que a informação seja falsa. Tô pronto. Ron ficou de pé. Franziu a testa para a irmã. Boa caça. Fique longe de problemas hoje, por favor. Eu digo mesmo a você. Cuidado. Disse especificamente para Ron. O aviso foi bastante objetivo. Não confie totalmente em Cormac. Ron sentiu lentamente. O macho podia alegar que mudara desde que tentara matar o príncipe há décadas atrás. Mas Hunt também não confiava nele. Ron se virou para Ethan quando o lobo voltou para olhar o laptop jogado no sofá. Olhe, odeio arrastar mais gente para nossa merda, mas quer vir? Roston apontou para o laptop com o queijo. Sim, e as filmagens? Pode esperar algumas horas. Você pode olhar qualquer trecho sinalizado quando nós voltarmos. Suas habilidades seriam úteis. Que habilidades? Indagou Bryce, totalmente em alerta protetora. Ser bom em solebol não conta? Obrigado, Bryce, resmungou Ethan. E antes que Ron pudesse fornecer um motivo para convidar o lobo, falou: Sabine vai ter um ataque se eu for pego ajudando você. Isso era no mínimo o que aconteceria se fosse pego ajudando rebeldes. Hunt conteve a agitação nas asas e o eco de agonia que as percorreu. Você não responde mais a Sabine, replicou Hunt. Ethan considerou. Acho que estou já envolvida até a cabeça nessa situação. Hunt podia jurar que a culpa e a preocupação tomaram o rosto de Bryce. Mordeu o lábio inferior, mas não desafiou mais Ethan. Tudo bem, prosseguiu Ethan, conectando o laptop a uma tomada. Deixa eu me vestir. Bryce se virou com cautela para a caixa preta no balcão, para os marcos da morte algorentos e pulsantes ali dentro. Certo, tá lá? Hora de sair. Você vai se vestir, disse. O anjo a seguiu de volta para o quarto. O quarto deles, enfim, supunho. Hunt a viu pegar o coldre apoiando a perna na cama. Sua mini saia cor-de-rosa deslizou para cima, revelando a esguia e longa extensão da perna iluminada. Sua mente ficou vazia quando ela prendeu o coldre na parte de cima da coxa. Os dedos fecharam a fivela e Hunt imediatamente se aproximou para ajudar, aproveitando o calor sedoso de sua pele nua. Você realmente vai usar isso para ir até o quarteirão dos ossos? Deslizou a mão para brincar com os vincos macios da saia. Não importava que a arma fosse inútil contra qualquer ceifador que atravessasse o caminho deles. O tempo tá úmido e fazendo 1000 graus hoje. Eu não vou usar calça. E se nos metermos em encrenca? Talvez tivesse levado muito mais tempo para fivelar do que necessário. Sabia que Bryce estava deixando. E deu um sorriso malicioso. Então eu acho que o sub-rei vai ter uma bela vista da minha bunda. Hunt deu um olhar inexpressivo. Bryce revirou os olhos, mas disse: me dê 5 minutos para trocar de roupa. Fim do capítulo 28. Capítulo 29. Acho que ele sabe que estamos vindo, sussurrou Bryce para Hunt, os dois de pé na beira do cais preto, olhando pela névoa que cercava o Istros. Felizmente, veleiros não passaram naquele dia, mas uma trilha através de névoas que se abria adiante, uma abertura pela qual velejariam até o quarteirão dos ossos. Sabia porque ela mesma tinha velejado por ali certa vez. Ótimo, disse. Bryce viu olhar para Aster, embainhada às suas costas. Ron a deixara com um bilhete. Leve-a com você. Não seja burra. Pela primeira vez na vida, ela o ouviu. Ron também a ouvira. Quando então não confiara em Cormac? Quando o encorajou? Na breve conversa mental deles, seu convite a Ethan foi uma consequência do aviso. Só podia rezar para que ficassem seguros e que Cormac cumprisse com a sua palavra. Bryce se agitou, guardando seus pensamentos para si. A madeira preta parcialmente podre sob seus sapatos rangia. Acabou optando por uma legging preta e uma camisa cinza antes de sair de casa. No entanto, mesmo com a névoa, continuava abafado, transbordando suas roupas em uma segunda pele grudenta.
Deveria ter ficado de saia. Ao menos conseguiria esconder a arma, a qual deixaram no apartamento depois que Ran veementemente a lembrou de sua inutilidade contra qualquer coisa que pudesse encontrar no quarteirão dos ossos. Bem aqui, vai, disse, pegando a moeda ônix do bolso da parte de trás do elástico da calça. O cheiro sufocante e terroso de mofo se enfurnou em suas narinas, como se a própria moeda estivesse apodrecendo. Ran pegou sua moeda de um compartimento em seu traje de batalha e fungou, franzindo a testa. O cheiro piora conforme a gente chega mais perto do quarteirão dos ossos. Então já vão tarde. Bryce deu um peteleco com o polegar no marco da morte, lançando-o na água encoberta pela névoa. Hunt fez o mesmo. Ambos apenas ondularam antes de se dissiparem na direção do quarteirão dos ossos, escondidos de vista. Tenho certeza de que algumas pessoas já disseram isso a vocês. Falou uma voz masculina atrás deles. Mas essa é uma péssima ideia. Bryce se virou, mas Hunt fervilhou de ódio. Que porra você quer, Baxian? O cão do inferno surgiu como um espectro na névoa, usando o próprio traje de batalha. Sombras tinham se assentado sob seus olhos escuros, como se não dormisse há muito tempo. Por que você está aqui? Eu gostaria de saber o mesmo, disparou Hunt. Baxian deu de ombros. Aproveitando a paisagem, disse Bryce. Achei que deveríamos andar em dupla, né, Atalá? É meu dia de folga. Respondeu o que era verdade. Então não é da sua conta e nem da sua. Vá se apresentar a Isaiah. Ele vai lhe dar o que fazer. A atenção de Baxian se voltou para Bryce, que o encarava. Seu olhar desceu para a cicatriz no peito dela, apenas as pontas superiores da estrela visíveis acima do decote da camiseta. Quem vocês vão visitar lá do outro lado? A voz grave e perigosa. O sub-rei, disse Bryce alegremente. Conseguiu sentir a desconfiança de Hunt crescendo com cada fôlego. Baxian piscou lentamente, como se lesse a ameaça que emanava de Atalá. Não sei dizer se é uma piada, mas se não é, vocês são as pessoas mais burras que eu já conheci. Alguma coisa se agitou às suas costas, e então um longo barco preto surgiu na fina trilha da névoa, flutuando até o cais. Bryce esticou a mão para a proa. Os dedos se fecharam sobre o esqueleto, gritando entalhado no barco. Acho que você vai precisar esperar para descobrir, disse, saltando para dentro. Não olhou para trás quando Hunt entrou em seguida, o barco balançando com o peso do anjo. Afastou-se do cais preto pelo caminho estreito, deixando Baxian para trás, assistindo até que a névoa o engolfasse. Você acha que ele vai dizer alguma coisa? Sussurrou Bryce na escuridão quando o caminho adiante também subiu. A voz de Hunt estava tensa, severa ao flutuar até ela. Não vejo por que diria. Você foi atacada por ceifadores ontem. Vamos falar com o sub-rei sobre isso. Não há nada de errado com o suspeito em relação a isso. Certo. Essa merda com a Opium a fazia pensar demais a cada passo que dava. Nenhum deles falou depois disso. Nenhum deles ousou falar. O barco seguiu velejando, cruzando o rio silencioso demais até a margem escura e distante. Hunt jamais tinha visto um lugar assim. E sabia bem que jamais queria ver novamente. O barco avançou sem vela, sem leme, sem remo ou barqueiro, como se os fosse puxando por bestas invisíveis em direção à ilha dos outros lados dos istros. A temperatura caía a cada 30 centímetros, até que Hunt conseguisse ouvir os dentes de Bryce batendo através da névoa tão espessa que seu rosto estava quase oculto. Pensar em Baxian o incomodava, babaca enxerido. Contudo, tinha a sensação de que o cão do inferno não sairia falando. Ainda não, pelo menos. Baxian provavelmente reuniria informações e acompanharia cada movimento deles e então atacaria quando tivesse o suficiente para condená-los. No entanto, Hunt o transformaria em cinzas fumegantes antes que o anjo conseguisse. Ai, que confusão da porra. Com uma guinada, o barco colidiu com algo, emitindo um barulho. Hunt congelou, relâmpago nas pontas dos dedos. Bryce se levantou, graciosa como um leopardo, o cabo escuro de Aster escondido e fosco na escuridão. A embarcação tinha parado à base dos degraus desgastados e aos pedaços. A névoa acima se abriu e revelou um arco de osso antigo entalhado, amarronzado pelo tempo em alguns pontos.
Momento mori, dizia no alto. Hunt interpretou o significado de forma diferente ali do que no mercado da carne. Lembre-se de que você vai morrer e acabar aqui. Lembre-se de quem são seus verdadeiros mestres. Os pelos nos braços de Hunt se arrepiaram sob o traje de batalha. Bryce saltou do barco com uma elegância férica, virando-se para oferecer a sua mão. Hunt a aceitou, só porque queria tocá-la e sentir o seu calor naquele lugar sem vida. Infelizmente, as mãos de Bryce estavam geladas. A pele estava sombria e cerosa. Até mesmo o cabelo brilhante tinha ficado opaco. A pele parecia mais pálida, doentia, como se o quarteirão dos ossos já tivesse sugado as suas vidas. Entrelaçaram os dedos, subiram os 7 degraus até o arco e Hunt grudou e guardou todas as preocupações e medos com relação a Baxia. Com relação àquela rebelião no fundo da sua mente. Só serviriam como distração. As botas de Hunt se arrastaram nos degraus. Ali, Bryce ajoelhara-se um dia, bem ali, tocara seu local de descanso pelo de Danica. Apertou sua mão com mais força. Bryce apertou de volta, encostando um Hunt enquanto avançaram para baixo do arco. Terra seca jazia adiante, névoa e cinza e silêncio. Obeliscos de mármore e granito se enlaçavam como lanças grossas, muito entalhados. Mas não com nomes, apenas com símbolos estranhos, marcadores de túmulos ou outra coisa? Hunt esquadrinhou a escuridão, as orelhas buscando qualquer indício dos cefadores, do governante que procuravam. Algum indício de Emaile ou Sophie, mas nenhuma pegada marcava o chão, nenhum cheiro permanecia na névoa. A ideia de um menino estar ali escondido, de qualquer coisa viva morando ali, porra! Bryce sussurrou a voz embargada. Deveria ser verde. Eu vi uma terra verde e com luz do sol. Hunt levantou uma sobrancelha, mas seus olhos, agora de um amarelo esmaecido, escrutinavam a névoa. O sub-rei me mostrou a matilha dos demônios depois do ataque da cidade. Me mostrou que eles descansavam aqui em pratos reluzentes. Não nisso. Talvez os vivos não tenham permissão de ver a verdadeira e como que é a cidade do sub-rei. Bryce assentiu, mas antes sacou a dúvida que contraiu seu rosto. Nenhum sinal de Emaile, infelizmente. Bryce balançou a cabeça. Nada. Embora eu não saiba porque achei que seria fácil. Ele não estaria acampado aqui em uma barraca ou algo assim. Hunt, apesar de não querer, ofereceu um meio sorriso. Então vamos direto ao chefe. Bryce parou subitamente entre 2 obeliscos pretos, cada um gravado com uma variedade diferente daqueles símbolos estranhos. Os obeliscos e dúzias mais deles flanqueavam o que parecia ser uma passagem central que se estendia até a névoa adentro. Sacou Aster, e Hunt não teve tempo de impedi-la antes que golpeasse a lateral do obelisco mais próximo. Um clangor reverberou na lâmina, o tilintar ecoando na escuridão. Bryce repetiu o movimento e uma terceira vez. Está tocando o sino da janta? Perguntou Hunt. Ah, vale a pena tentar, murmurou de volta. Era mais inteligente do que correr por ali gritando os nomes de Emaile e Sophie. Embora se fossem tão experientes com a sobrevivência quanto pareciam, Hunt duvidara que qualquer um dos dois viesse correndo investigar. Quando o barulho se dissipou, o que restava da luz escureceu. O que restava do calor virou gelo. Alguma coisa tinha atendido. O outro ser que buscavam ali. O fôlego deles pairava no ar, e Hunt se inclinou sob Bryce, monitorando a estrada adiante. Quando o sub-rei falou, no entanto, com uma voz ao mesmo tempo antiga e jovial, mas fria e seca, e o som ecoou sob suas costas. Essa terra é restrita a você, Bryce Killan. Bryce estremeceu. Hunt acumulou seu poder, relâmpago estalando em seus ouvidos. No entanto, a parceira falou. Então eu não ganho um passe VIP? A voz na névoa ecoou em volta deles. Por que você veio? E trouxe Orion Atalar com você? Ah tá, pode chamá-lo de Hunt. Ele fica ranzinza se você for todo formal com ele. Hunt deu a ela um olhar incrédulo, mas o sub-rei se materializou na névoa centímetro após centímetro. Tinha no mínimo 3 metros de altura, uma túnica do veludo preto, a cara elegante descendo até o cascalho. A escuridão espiralava no chão diante dele e sua cabeça. Alguma coisa primordial gritava para que fugissem, se curvassem, para que caíssem de joelhos e implorassem.
Um cadáver dessecado, parcialmente pútrido e coroado com ouro e joias, observara os dois. Inacreditavelmente horroroso, porém majestoso, como um rei antigo há muito morto e abandonado para apodrecer em um sepulcro, emergido para se nomear mestre daquela terra. Bryce ergueu o queixo e disse tão corajosa quanto a própria Luna: "Precisamos conversar." "Conversar?" A boca sem lábios se retraiu, revelando dentes marrons, desgastados com o tempo. Hunt se lembrou severamente de que o sub-rei era temido, sim, mas não maligno. E Bryce respondeu: "Soube seus brutamontes terem agarrado meu doce irmão e o arrastado para o esgoto. Eles alegaram que foram enviados por Apóllo." Hunt ficou tenso quando disse o nome do príncipe do fosso. Bryce prosseguiu completamente casual: "Mas não vejo como eles poderiam ter sido enviados por ninguém além de você." O sub-rei chiou: "Não diga esse nome deste lado da fenda." Hunt acompanhou a irreverência de Bryce: "Essa é a parte em que você insiste que não sabia de nada? Vocês têm a audácia de atravessar o rio, pegar um barco preto até minha margem e me acusar desta traição?" A escuridão atrás do sub-rei virou. De medo ou de prazer, Hunt não sabia dizer. "Alguns dos seus ceifadores sobreviveram a mim. Eles certamente já teriam dito a você alguma coisa a essa altura." Silêncio recaiu como um mundo depois de um estrondo de trovão. Os olhos leitosos e sem pálpebras do sub-rei se voltaram para a haste na mão de Bryce. "Alguns não sobreviveram a você?" Bryce engoliu a seco audivelmente. Hunt xingou em silêncio e Bryce falou: "Por que sentiu necessidade de atacar? De fingir que os ceifadores eram mensageiros do príncipe do fosso? Achei que fôssemos amigos." "A morte não tem amigos," disse o sub-rei, estranhamente calmo. "Eu não mandei nenhum ceifador atacar você. E não tolero aqueles que falsamente me acusam em meu reino." "E nós devemos aceitar sua palavra de que você é inocente?" insistiu Bryce. "Está me chamando de mentiroso, Bryce Killan?" Bryce disse fria e calma como uma rainha: "Está querendo me dizer que há ceifadores que conseguem simplesmente desertar e servir ao inferno? E de onde você acha que os primeiros ceifadores vieram? Quem primeiro os governava? Governava os vampiros. Os ceifadores escolheram Midgard, mas não fico surpreso que alguns tenham mudado de ideia." "E você não se importa que o inferno invada seu território?" Bryce indagou. "Para início de conversa, quem disse que eram meus ceifadores? Não há nenhum faltando aqui. Há muitas outras necrópolis das quais eles podem vir, e outros governantes semivivos a quem eles obedecem. Ceifadores não viajam além dos reinos deles," conseguiu dizer Hunt. "Uma mentira reconfortante para os mortais." O sub-rei deu um leve sorriso. "Tudo bem," concordou Hunt, dedos se fechando em torno dos de Bryce. O sub-rei parecia estar dizendo a verdade, o que significava que talvez tivesse sido Apóllo que mandara os ceifadores. E se fosse verdade, então, o que disseram sobre Miley? Bryce parecia seguir a mesma linha de raciocínio quando falou: "Estou procurando 2 pessoas que podem estar escondidas aqui. Alguma ideia? Eu conheço todos os mortos que residem aqui. Eles estão vivos, humanos ou semi-humanos." O sub-rei os observou mais uma vez até a alma. "Ninguém entra nesta terra sem o meu consentimento." "As pessoas podem se esgueirar," replicou Hunt. "Não," disse a criatura sorrindo de novo. "Não podem. Quem quer que vocês procurem não está aqui." "E por que deveríamos acreditar em você?" Hunt insistiu. "Juro pela coroa sombria de Stona que nenhum ser vivo, a não ser vocês 2, está nessa ilha." Bem, juramentos não poderiam ser mais sérios do que isso. Mesmo o sub-rei não poderia foder com a invocação do nome da deusa da terra em um juramento. Isso, no entanto, os levava de volta ao início. Se Emaile e Sophie não estavam ali e não podiam nem mesmo entrar, Danica deveria saber disso. Teria sido esperto bastante para saber das regras antes de mandar os 2 até ali para se esconderem?
Era um beco sem saída, mas ainda restava Polly, procurando o menino, além de precisar encontrar Emily antes de todos. Você foi elucidativo. Obrigado pelo seu tempo. Hunt falou então. Bryce não se moveu. Sua expressão ficou petrificada. Onde está o verde à luz do sol que você me mostrou? Aquela foi outra mentira reconfortante? Você viu o que você quis ver. Os lábios de Bryce empalideceram de raiva. Onde está a matilha dos demônios? Você não tem direito de falar com eles. Lerab está aqui? Eu não conheço ninguém com esse nome. Uma doente do fogo morreu há 3 meses. Ela está aqui? Duendes do fogo não vêm para o quarteirão dos ossos. Os inferiores são inúteis. Hunt arqueou a sobrancelha. Inúteis para quê? O sub-rei subiu e sorriu novamente. Talvez um pouco mais triste. Mentiras reconfortantes, lembram-se? Danica Fendi disse alguma coisa a você antes de sumir nessa primavera? Bryce insistiu. Quer dizer barganhar antes de ela barganhar a própria alma para salvar a sua? Exatamente como você fez com ela? Náusea tomou conta de Hunt. Não tinha se permitido pensar muito a respeito daquilo, que Bryce não teria permissão para entrar ali, que não descansariam juntos um dia. Um dia que poderia chegar muito em breve se fossem pegos e associando-se com rebeldes. Sim, disse Bryce Temple. Antes de que Danica ajudasse a salvar esta cidade. Onde está a matilha dos demônios? Perguntou de novo, a voz embargada. Alguma coisa grunhiu e se moveu nas sombras até o sub-rei, mas permaneceu escondida na névoa. O relâmpago de Hunt uniu em seus dedos em aviso. A vida é um lindo ciclo de crescimento e putrefação. Nenhuma parte é desperdiçada. O que recebemos ao nascer, devolvemos na morte. O que é concedido a vocês mortais nas terras eternas é apenas mais um passo no ciclo. Um ponto de parada ao longo da sua jornada em direção ao vazio. Deixe-me adivinhar, você também vem do inferno. Eu venho de um lugar entre estrelas, um lugar que não tem nome e jamais terá. Mas sei sobre o vazio porque os príncipes do inferno o idolatram. Ele também me deu a luz. A estrela no centro do peito de Bryce se acendeu. O sub-rei sorriu e o seu rosto horrível se tornou voraz. Eu contemplei sua luz do outro lado do rio naquele dia. Se soubesse quando você veio até a mim da primeira vez, as coisas talvez tivessem sido bem diferentes. O relâmpago de Hunt emergiu sobre ele, mas então o conteve. O que você quer com ela? O que eu quero de todas as almas que passam por aqui. O que eu devolvo ao portão dos mortos, a toda Midgard. Energia, vida, poder. Você não entregou o seu poder ao sistema Elysiano. Você fez a descida fora dele. Portanto, ainda possui alguma Prima Lux. Prima Lux pura, nutritiva. Nutritiva? Perguntou Bryce. O sub-rei acenou com a mão ossuda. Pode me culpar por provar a mercadoria quando ela passa pelo portão dos mortos? A boca de Hunt secou. Você se alimenta das almas dos mortos? Apenas daqueles dignos, que têm energia o bastante. Não há julgamento além desse. Se uma alma possui poder residual o bastante para virar uma refeição substancial, tanto para mim quanto para o portão dos mortos, quando as almas deles passam pelo portão dos mortos, eu dou 1 ou 2 mordidas. Hunt se encolheu internamente. Talvez tivesse achado cedo demais que o ser à sua frente não era maligno. E o sub-rei prosseguiu. Os rituais foram todos inventados por vocês, seus ancestrais, para suportar o horror da oferenda. Mas Danica estava aqui, ela respondeu para mim. A voz de Bryce falhou. Ela estava aqui. Ela e todos os recém-mortos nos últimos e vários séculos, apenas por tempo bastante para que seus descendentes vivos e entes queridos ou se esquecessem ou não viessem perguntar. Eles moram aqui até então como um relativo conforto, a não ser que se tornem uma importunação e eu decida enviá-los para o portão mais cedo. Mas quando os mortos são esquecidos, seus nomes não são mais sussurrados ao vento. Então eles são arrebanhados portão afora para se tornarem Prima Lux ou Secunda Lux.
Nome que se usa quando o poder vem dos mortos. Do pó e essa coisa toda. A cidade adormecida é uma mentira? Perguntou Hunt. Uma reconfortante, como eu já disse. Uma para o seu benefício. E os Asteres sabem disso? Indagou Hunt. Eu jamais presumiria saber o que os divinos sabem ou não sabem. Por que está nos contando isso? Bryce empalideceu. Porque ele não vai nos deixar sair daqui com vida, sussurrou Hunt. E as almas dele também não viveriam. A luz sumiu de vez e a voz do sub-rei ecoou ao redor. Essa foi a primeira coisa inteligente que você disse. Um grunhido estrondoso estremeceu o chão e reverberou pelas pernas de Hunt, que agarrou Bryce junto ao seu corpo, abrindo as asas para um voo para o alto. O sub-rei cantarolou. Eu vou gostar de provar sua luz, Bryce Killan. Fim do capítulo 29. Vamos dar início ao capítulo 30. Gente, depois desse capítulo 29, eu comecei a ficar ansiosa. Já tô aqui num pé e no outro. Mas vamos lá, vamos de capítulo 30. Ran crescera na cidade da lua crescente. Sabia que existiam lugares a serem evitados, mas a cidade era seu lar, parecera sua, até aquele bendito dia. Efraim deve ter chegado, murmurou Ethan, enquanto esperavam na escuridão de um beco empoeirado até que Cormac terminasse de fazer a transferência de informação. E trouxe a coroa com ele. E ela trouxe toda a matilha de lobos ferais. Com que finalidade? Ran brincou com um pisse em seu lábio inferior. Tinha visto 2 dos interrogadores imperiais de elite a caminho do encontro perto da praça da cidade velha. Ran havia escondido Holstrom, e ele nas sombras enquanto Cormac falava com a figura coberta com capa e capuz, disfarçada de pedinte errante, na outra ponta do beco. Conseguia discernir o contorno de uma arma presa à coxa da figura sob a capa em frangalhos. Ethan olhou para ele. Você acha que a Corsa desconfia de nós? Nós? Porra! Só de pensar que se envolveram com rebelde já o deixava apavorado. Ran monitorou a rua iluminada além do beco, desejando que suas sombras os mantivessem escondidos do que espreitava pelas calçadas. Turistas e moradores na cidade mantinham uma distância saudável dos lobos ferais. Os metamorfos de lobos eram exatamente como Ran esperava. Olhos frios e expressões severas acima dos uniformes cinza impecáveis. A insígnia em preto e branco do crânio de um lobo e ossos cruzados adornava o braço esquerdo daquele uniforme. 7 estrelas douradas dos Asteri brilhavam em uma insígnia vermelha acima do coração deles, e nos colarinhos altos engomados, dardos prateados. O número variava em cada membro. Um dardo para cada espião rebelde caçado e assassinado, 2 pelos quais Ran tinha passado estapavam 8 a 15 dardos, respectivamente. Parece que a cidade se calou, observou Ethan, a cabeça inclinada. Esse é o lugar menos seguro para esse encontro? Não fique cismado, disse, embora pensasse o mesmo. No fim do beco, Cormac terminou e caminhou de volta até eles. Em um piscar de olhos, a figura curvada tinha sumido, engolida pela multidão que tumultuava a avenida principal. Todos concentrados demais nos lobos ferais perambulando ali para notar um errante manco. Cormac tinha encoberto o rosto com sombras, as quais se afastaram assim que o encontrou o olhar de Ran. O agente me contou que eles acham que os Asteri suspeitam que Emily tenha vindo até aqui depois de fugir da Ópio. É possível que a Corsa tenha trazido os lobos ferais para caçá-lo. Esses lobos aqui são uma desgraça, grunhiu Ethan. Ninguém vai suportar essa merda. Você ficaria surpreso com o que as pessoas suportam quando suas famílias são ameaçadas, disse Cormac. Eu já vi cidades e aldeias se calarem depois da chegada de uma matilha de lobos ferais. Lugares tão vibrantes quanto esse agora covil do medo e da desconfiança. Eles também acharam que ninguém toleraria, que alguém faria alguma coisa. Somente quando era tarde demais, eles se deram conta de que eles deveriam ter feito alguma coisa. Um calafrio percorreu os braços de Ran. Eu preciso fazer umas ligações.
O Aux e a 33ª comandam esta cidade, não a Corsa. Merda. Precisaria ver seu pai. Podia ser um canalha, mas o rei Otonal não gostaria de ter a Corsa infringindo seu território. Ethan contrariou. Eu me pergunto se Sabine e o primo farão a respeito disso. Não há lealdade entre lobos? Perguntou Cormac. Nós somos lobos, desafiou Ethan. Os lobos ferais, eles são demônios em pele de lobo. Lobos apenas no nome. E se os lobos ferais pedissem para ficar no covil? Perguntou Cormac. Será que o moral do primo ou de Sabine se manterá firme? Ethan não respondeu. Cormac prosseguiu. É isso que os Asteri fazem. Essa é a verdadeira realidade de Midgard. Nós acreditamos que estamos livres, somos poderosos, somos quase imortais, mas quando chega o momento somos todos escravizados. É a ilusão. E ela pode ser estraçalhada rapidamente. Então por que você está tentando trazer essa merda pra cá? Indagou Ethan. Porque precisa acabar em algum momento, murmurou Ran. Cormac abriu a boca, surpresa iluminando seu rosto, mas se virou quando um macho alto e musculoso, vestido impecavelmente uniformes de lobos ferais, apareceu na outra ponta do beco. Tantos dardos prateados cobriam seu colarinho que de longe parecia uma boca cheia de dentes afiados em torno do pescoço dele. Mordok, sussurrou Ethan. Seu cheiro foi tomado por medo genuíno. Cormac gesticulou para que o lobo se calasse. Mordok, Ran buscou na memória. O segundo em comando da Corsa, seu principal assassino disciplinador. O lobo feral monitorava o beco com olhos dourados brilhantes. Garras escuras reluziam nas pontas dos seus dedos, como se tivessem um estado entre o humano e a besta. Cormac franziu o nariz. O príncipe tremeu, emanando ódio e violência. Ron apertou o ombro do primo, os dedos se enterrando nos músculos duros. Lentamente, Mordok espreitou para dentro do beco, reparando nas paredes de tijolos, no chão empoeirado. Porra, tinha deixado as marcas naquele beco todo. Nenhum deles ousou respirar alto ao pressionarem o corpo contra a parede. Mordok inclinou a cabeça, o couro cabeludo brilhando entre seu cabelo raspado. Então se agachou, os músculos se flexionando sob o uniforme cinza, e passou o dedo grosso por uma pegada. Levou a terra até o nariz e farejou. Seus dentes, um pouco longos demais, brilhavam na escuridão do beco. Entre mentes, Ron perguntou a Cormac. Mordok conhece seu cheiro? Acho que não. Ele conhece o seu? O seu? Não, eu jamais o conheci. Você conhece Mordok? Já o conheceu antes? Ron disse a Ethan, que levemente se sobressaltou com o som da voz de Ron na mente. Ethan fixou o olhar poderoso no macho que agora se levantava para farejar o ar. Sim, há muito tempo. Ele foi visitar o covil. Por quê? Porque ele é o pai de Danica. Bryce teve presença de espírito suficiente para sacar Aster, mas reuniu seu poder embora uma coisa adiante deles. Ai, Deus. Permita-me apresentar o meu pastor, disse o sub-rei na névoa adiante, de pé ao lado de um cachorro preto de 3 metros de altura. Cada uma das presas era tão longa quanto um dos seus dedos. Todas as curvas como as de um tubarão, feitas para se enterrar na carne e prendê-la enquanto rasgavam o animal e o dilaceravam. Os olhos do sub-rei eram um branco leitoso. Parece que não enxergavam. Idênticos. A luz não teria feito efeito em algo que já era cego. O pelo do cão, lustroso e iridescente o bastante, quase parecia com escamas. Fluía sobre músculos volumosos e retesados. Garras parecidas com lâminas cortavam o chão seco. O relâmpago de Hunt estalou, correndo aos pés de Bryce. Isso é um demônio, grunhiu. Hunt os combateu o suficiente para saber. Um experimento do príncipe das ravinhas das primeiras guerras, disse o sub-rei. Esquecido e abandonado aqui em Midgard depois do fim. Agora, meu fiel companheiro e ajudante. Você ficaria surpreso ao saber quantas almas não desejavam fazer a sua oferta final ao portão. Do pastor, bem, ele as arrebanha para mim, assim como arrebanhará você. Frite essa merda, murmurou Bryce para Hunt quando o cachorro rosnou. Estou avaliando a situação.
Ei, dá pra avaliar mais rápido? Torre ele como se fosse... Não faça piada sobre... Cachorro quente? Assim que Bryce terminou de dizer aquelas palavras, o cachorro avançou. Hunt atacou ágil e determinado, um raio disparado na direção do seu pescoço. O animal gritou, desviando para a esquerda, um obelisco ruindo sobre ele. Bryce se virou para onde o sub-rei estivera, mas agora apenas restava névoa. Covarde! Hunt atacou de novo, raio bifurcado partindo o céu antes de se chocar contra as costas da criatura, que rolou mais uma vez, fugindo do raio. Mas que porra! Disse Hunt, ofegante, sacando a espada e a arma ao se colocar diante de Bryce. O pastor parou olhando para eles, então o cachorro se deslocou. Primeiro a cabeça se partiu, duas outras se juntando à primeira, e então o cachorro de 3 cabeças continuou a se separar até que 3 cães estivessem grunhindo para eles. 3 bestas que compartilhavam uma mente, com um só objetivo: matar. Corre, corre! Volte pro rio e saia nadando. Não sem você. Eu vou logo atrás. É só voar com a gente. O cachorro à esquerda grunhiu, fervilhando de raiva. Bryce o encarou e naquele segundo a criatura da direita deu um salto. O relâmpago de Hunt se soltou e Bryce não hesitou antes de se virar e fugir. Névoa a engoliu. Engoliu Hunt até que não fosse nada além de luz ondulando atrás de si. Correu passando pelos obeliscos e mausoléus de pedra, locais de descanso dos mortos ou simplesmente jaulas para prendê-los até que pudesse se tornar comida valiosos por sua prima Lux, ou segunda Lux. Passos estrondosos esmagaram o chão atrás dela. Ousou olhar por cima do ombro. Um dos cães disparou em seu encalço, aproximando-se. O relâmpago de Hunt faiscou atrás da besta, junto com seu urro de ódio. Era o seu parceiro que Bryce deixara para trás. Bryce voltou para a terra firme. A besta, aparentemente convencida de que estava correndo para o rio, virou-se muito devagar. O cão se chocou contra um mausoléu, e tanto a estrutura quanto o demônio se estatelaram. Bryce continuou correndo, disparou de volta para Hunt o mais rápido possível. A névoa, contudo, era um labirinto, e o relâmpago do anjo parecia ser lançado de toda parte. Obeliscos pairavam como gigantes. Bryce se chocou contra algo duro e macio, seus dentes perfurando o lábio inferior. Haste caindo de sua mão como um ruído. O gosto acobreado de sangue encheu a boca quando atingiu o chão. Virando-se, olhou para cima e viu que estava caída diante de um arco de cristal. O portão dos mortos. Um grunhidinho chacoalhou a terra. Bryce se virou rastejando para trás até o portão. O pastor surgiu da névoa. E na terra acidentada entre eles e Aster, ela estava brilhando levemente. O sangue de Ran gelou diante da declaração de Ethan. Será que Bryce sabia que Mordok era pai de Danica? Ela teria mencionado se soubesse, né não? Não era falado. Explicara Ethan. Sabine e os demais tentavam esquecer. Danica recusava-se a reconhecer Mordok. Jamais dizia o nome dele ou sequer tinha um pai. Mas alguns de nós estavam no covil na única vez em que ele foi visitar a filha. Ela estava com 17 anos e se recusava sequer a vê-lo. Depois, não falava sobre aquilo, exceto para dizer que não parecia em nada com ele. Jamais mencionou Mordok de novo. O macho se aproximou e Ron procurou qualquer indício de Danica Fendi nele, e não encontrou nenhum. Realmente eles não se parecem nada um com o outro. Ethan falou com cautela triste. As semelhanças estão sob a superfície. Ele é um farejador. Ron disse a Cormac. Teletransporte a gente para fora dessa porra. Eu só posso levar um de cada vez. Leve Ethan e vá. Não vou conseguir localizar você nas sombras quando eu voltar. Fique pronto para correr para a avenida ao meu sinal. Então agarrou Ethan e sumiu. Eu consigo sentir seu cheiro, pequeno férico. Grunhiu Mordok. Eu consigo sentir o cheiro de café no seu hálito. O que estava fazendo aqui, eu me pergunto. Disse Mordok parando para se virar no lugar, rastreando Ron. Eu vi seu agente entrar, o vagabundo. Fugiu do meu radar, mas por que você ficou? Onde inferno estava Cormac? Considerando que Bryce e Hunt estavam no momento do quarteirão dos ossos, Ron tinha esperado que eles fossem o que estivesse em maior perigo naquele dia. Continuou se movendo lenta e silenciosamente. A rua iluminada e aberta estava adiante. A multidão podia escondê-lo, mas não seu cheiro, e suas sombras não teriam utilidade na abertura ensolarada.
Caçar todos vocês como vermes será divertido, falou Mordok, virando-se no lugar como se conseguisse ver Ron através das sombras. Por muito tempo essa cidade foi paparicada. O temperamento de Ron mostrou as garras, mas se conteve. Haha, isso irrita você? Consigo sentir o cheiro. Eu vou me lembrar desse cheiro. Na outra ponta do beco, a magia de Ron captou a faísca da chegada de Cormac apenas tempo bastante para arrastar os sapatos na terra, e então sumiu. Mordok se virou na direção da ação, e Ron correu, baixando as sombras ao seu redor. Cormac surgiu como um ninho de escuridão, agarrou seu braço e então os teletransportou para fora. Ron só pôde rezar para Luna para que quando Mordok se virasse para a rua de novo, não restasse o cheiro dele para a farejador detectar. Fim do capítulo 30. Capítulo 31. Ron agarrava o copo de uísque tentando acalmar os nervos ansiosos. Ethan, sentado diante dele em um bar silencioso em Cairo, assistia aos melhores momentos dos esportes na TV acima da vitrine de bebidas. Cormac tinha deixado os dois ali antes de se teletransportar para longe, provavelmente a fim de avisar suas contrapartidas rebeldes sobre o que tinha acontecido com Mordok, o pai de Danica. Bryce teria um ataque. Será que o envolvimento de seu genitor com os lobos ferais tinha sido parte do que impulsionara Danica a trabalhar com os rebeldes? Era revoltada e insubordinado bastante para fazer tal coisa? Ai, Mordok conhecia o cheiro de Ron agora. Sabia que o cheiro de Ethan tinha estado lá. E era por isso que Cormac os levara até ali, para que houvesse prova em vídeo deles bem longe da praça da cidade velha, assim que Mordok alegasse que Ethan estivesse no beco. Ethan não disse nada conforme os minutos se passavam, o uísque sumindo como uma hora. Não importava que fossem apenas 11 horas da manhã e que somente uma outra pessoa estivesse no bar. Uma fêmea curvada que parecia ter visto anos melhores. Aliás, décadas melhores. Nenhum deles ousou falar uma palavra sobre o que havia acontecido. Hã? Ethan piscou. Ron disse entre mentes: me acompanhe. Não faço ideia se as câmeras têm áudio, mas, caso tenham, quero que nosso encontro aqui pareça planejado. O rosto de Ethan permanecia casual e intrigado. Entendi. Ron se certificou de que sua voz estivesse alta o bastante para ser capturado quando disse: Hey, o que você acha de morar comigo e os outros caras? Ethan inclinou a cabeça. Quê? Tipo, morar com vocês? A surpresa pareceu genuína. Ron deu de ombros. Oh, por que não? Vocês são férigos. Sim, mas odiamos os anjos mais do que odiamos os lobos. Então, você é apenas o nosso segundo pior inimigo. Ethan riu. Parte da cor retornando ao seu rosto. Excelente ponto. Ei, eu tô falando sério. Você realmente quer ficar no apartamento de Bryce e aturar ela e Hunt se agarrando sem parar? Ethan riu com escárnio. Que inferno, não. Mas por quê? Além de uma desculpa para as câmeras, disse Ethan silenciosamente. Ron encostou na cadeira. Você parece um macho decente. Está ajudando o Deck com as coisas das filmagens e precisa de um lugar para ficar. Por que não? Ethan pareceu responder e ponderar a sua resposta. Vou pensar a respeito. Tá bom. Leva todo o tempo que precisar, mas a oferta tá de pé. Ethan se esticou, sua atenção desviando para trás de Ron. Ficou completamente imóvel. Ron não ousou olhar. Não quando passos leves soaram, seguidos por um segundo par pesado. Antes que pudessem perguntar a Ethan entre mentes o que ele vira, Ron se viu diante da fêmea mais linda que já contemplara. Posso me juntar a vocês? A voz dela era linda, justa e fria, mas nenhuma luz brilhava em seus olhos âmbar. Um passo atrás dela, uma fêmea Malak, de cabelos pretos e rosto pálido, sorria com diversão maliciosa. Tinha feições finas, asas pretas, selvagem como o vento do oeste. Oi, príncipezinho. Filhote. O sangue de Ron gelou quando a arpia deslizou para o banco à esquerda dele. Uma variedade de facas reluzia no cinto na cintura fina dela. Mais uma vez, Ron levantou o rosto para a linda fêmea cujo rosto conhecia graças aos jornais e à TV, embora jamais o tivesse visto pessoalmente. O cabelo dourado reluzia sob as luzes fracas quando se sentou à sua direita, gesticulando para o atendente do bar com a mão elegante.
Achei que poderíamos jogar uma rodada de cartas. 2 contra 1. Chances assim normalmente eram risíveis para Hunt. Não quando seus oponentes eram demônios do inferno, no entanto. Um dos experimentos descartados dos príncipes. Agora, agindo como disciplinador do sub-rei, alimentando o portão com almas há muito mortas para obter energia de Secunda Lux, como se tudo que fossem, que jamais seriam, representasse apenas comida para alimentar o império. O demônio à sua esquerda avançou, os dentes batendo. Hunt disparou seu relâmpago, bifurcações envolvendo o pescoço espesso da besta. A criatura deu uma guinada urrando. Aquele à sua direita enfim avançou. Hunt o açoitou. Mais um colar de relâmpago enroscado no seu pescoço, uma coleira de luz branca agarrada em seu punho. Será que Bryce tinha chegado ao rio? O terceiro demônio havia corrido atrás dela antes que conseguisse impedir, mas ela era rápida e esperta. Os demônios à sua frente pararam. Estremeceram e se dissolveram em volta para dentro um do outro, se tornando uma única besta de novo. Seu relâmpago permanecia em torno do pescoço da criatura. Hunt, contudo, não pôde fazer nada quando uma besta se curvou, arrebentando o relâmpago que queimava sua pele. Uma coisa daquele tamanho e velocidade usaria os 2 segundos de lentidão que ele levou para levantar voo e engoliria ele por inteiro. Não era assim que Hunt esperava ver sua manhã. Concentrando-se, acumulou seu poder. Havia matado Sandriel com aquele relâmpago. Um demônio não deveria ser nada. Antes que conseguisse agir, um grito partiu das névoas a sudoeste. A besta se virou na direção do som farejando. E antes que Hunt conseguisse impedir, mais rápido do que o chicote e o relâmpago dele, o animal disparou para a névoa, atrás de Bryce. Bryce estava agachada ao lado do portão dos mortos, mensurando as ameaças que a cercavam. Não apenas os cachorros, mas as dúzias de ceifadores que tinham flutuado da névoa cercando-a. Semivivos de pele pútrida, seus olhos verde neon brilhavam através da névoa. Seus sussurros roucos ondulavam como cobra sobre a pele dela. O pastor avançou, empurrando-a mais ainda. O cristal do portão dos mortos começou a brilhar uma luz branca. Não do toque dela, mas como se os ceifadores estavam entoando, despertando o portão dos mortos, de alguma forma. Durante aquele ataque, a cidade tinha canalizado sua magia contra os demônios, mas agora puxaria como um sifão o poder dela, a alma dela. Os portões sugavam magia de quem quer que os tocasse e a armazenava. Ela havia herdado o poder dessa mesma forma. Mas aquele ali direcionava o poder de volta para a rede de energia, como a porra de uma bateria recarregável. De alguma forma, ela havia se tornado comida. Será que tinha sido isso que Bryce se havia trocado? Alguns séculos ali, achando que tinha encontrado o descanso eterno e então encontrar esse fim? Em vez disso, ela enfrentaria uma viagem direto para um moedor de almas assim que morresse. O que parecia provável de acontecer logo. Existia uma boa chance de canalizar o portão também, supunha. No entanto, e se o portão dos mortos fosse de alguma forma diferente? E se fosse conjurar poder, comprometendo todo o seu? Aí ela não podia arriscar. Bryce ficou de pé, as mãos trêmulas. Aster estava entre ela e o pastor. O relâmpago de Hunt tinha parado. Onde ele estava? Será que um parceiro saberia? Será que um parceiro sentiria? O outro cachorro saiu da névoa. Divididos-se em 2, aqueles que Hunt estavam combatendo. Sangue nenhum manchava os focinhos dele, mas Hunt não estava junto. Nem o filete de seu relâmpago agraciava a névoa. Os 3 cães avançavam farejando sua localização. Os ceifadores continuavam entoando conforme o portão dos mortos brilhava mais forte. Aquele teletransporte de Cormac teria sido inútil. Poderia ter agarrado Hunt 5 minutos antes e sumido. Olhou para a espada. E agora? Era agora ou nunca. Viver ou morrer. Talvez morrer mesmo, né? Bryce respirou fundo e não se deu a chance de pensar 2 vezes na própria burrice. Disparou em direção a eles. As bestas avançaram, saltando para ela com 3 mandíbulas mordendo. Bryce se abaixou, o solo rochoso rasgando seu rosto enquanto deslizava sob eles. Até que Aster estivesse aninhada em seu corpo. Alguma coisa incandescente disparou pelas suas costas. O mundo explodiu com o impacto de 3 cães caindo e se virando. Bryce tentou se levantar, apontar a espada, mas sangue parecia que aquecia suas costas. Uma garra deveria ter lacerado sua coluna quando um dos cachorros saltou por cima dela, e a dor lancinante e efervescente.
Hunt estava lá fora em algum lugar, possivelmente morrendo. Bryce enterrou a ponta de Aster na terra, usando-a para se colocar de joelhos. Suas costas gritavam em agonia. Podia ter gritado como uma espada. Os 3 cães, os ceifadores e além deles, pareceram sorrir. Disse Bryce ofegante. Vão se fuder também. Suas pernas fraquejaram, mas conseguiu levantar a espada preta à frente do seu corpo. As 3 bestas rugiram, ameaçando estourar seus tímpanos. Bryce abriu a boca para rugir de volta, mas outra pessoa tinha feito isso por ela. Hunt só via Bryce ferido e sangrando. Bryce, que tinha feito aquela corrida impulsiva até a espada, provavelmente achando que era sua única chance. Bryce, que havia ficado de pé mesmo assim e planejava morrer lutando. Bryce, sua parceira. Os 3 cães se uniram em um novamente, preparando-se para o golpe mortal. Hunt aterrissou na terra ao lado dela e soltou um urro que sacudiu o próprio portão. Envolto em relâmpago as pontas das asas até o dedo do pé, Hunt aterrissou ao lado dela com tanta força que a terra tremeu. O poder que ondulava de si fez o cabelo de Bryce flutuar para o alto. Ódio primitivo emanava de Hunt quando encarou o pastor e os ceifadores. Jamais tinha visto algo assim. Hunt era o coração de uma tempestade personificado. O relâmpago ao seu redor se tornou azul, como parte mais quente de uma chama. Uma imagem invadiu sua mente. Bryce tinha visto aquilo antes, entalhado em uma pedra no saguão do BCLC. Um macho férico pousando como um deus vingador, martelo erguido para o céu, um canalizador do seu poder. Hunt libertou seu relâmpago do pastor, e os ceifadores observaram com os olhos arregalados. Bryce foi rápida demais até mesmo para ele, quando saltou para a frente do golpe e Aster estendida. Uma teoria remota apenas parcialmente formada, mas o relâmpago de Hunt atingiu Aster e o mundo explodiu. Fim do capítulo 31. Como eu tô empolgada. Leitores, tá ficando cada vez melhor. Vamos encerrando por aqui agora e já já eu retorno com mais capítulos. Prometo que hoje a gente vai fazer uma leitura grande, uma leitura extensa para compensar os dias que eu estava gripada. Até já!